Olá, você sabe que Deus é justo, não sabe? Mas você sabe onde aconteceu a maior demonstração da justiça de Deus? Você sabe onde aconteceu a maior demonstração dessa justiça do Deus justo? Romanos 1, 25 e 26 nos fala a respeito disso. A palavra diz: Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão de seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Você sabe que o homem pecou, não sabe? Pois é, essa história é muito antiga. Ela vem lá desde do primeiro homem criado por Deus, que foi Adão. E a palavra nos diz que todos os homens herdaram esse pecado de Adão. Em Romanos 3, 23, a palavra declara que todos pecaram e todos estão afastados, separados, destituídos da glória de Deus. E Deus, sendo justo, ele não poderia aceitar simplesmente o homem porque ele é pecador. Deus, a justiça de Deus, que faz parte da essência dele, não poderia permitir que Deus aceitasse o homem simplesmente assim, porque ele trazia na sua bagagem, ou ele traz na sua bagagem sobre a sua vida o pecado. E o pecado traz separação de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Ele coloca o homem distante de Deus. Entenda, a iniciativa foi do homem de pecar. Foi ele que quis ser independente de Deus. Foi ele que quis viver separado de Deus e tomar as suas próprias decisões. Mas isso trouxe um preço muito alto. E a palavra nos afirma que o salário do pecado é a morte. Mas o que Deus fez, afinal de contas? E onde foi que então ele demonstrou a justiça dele de uma maneira tremenda, sobrenatural, jamais alcançável pelo homem? Agora sim, Deus toma a iniciativa. Assim como o homem tomou a iniciativa para pecar, agora Deus toma a iniciativa para trazer a sua justiça. E a maior demonstração da justiça de Deus aconteceu na cruz. Foi quando Deus pegou o meu pecado, os meus pecados, os teus pecados, os pecados de toda a humanidade e colocou sobre Jesus. Colocou sobre o seu Filho amado. E lá na cruz, Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados. Sabe por quê? Para quê? Para que nós pudéssemos receber o perdão desses pecados. Havia uma dívida que precisava ser quitada com Deus. O que Deus fez? Ele pegou essa dívida e colocou sobre o seu Filho lá na cruz. Por isso que a palavra nos fala que é pela fé na vida e na obra do Filho de Deus é que nós chegamos à justiça, nós chegamos à justificação. Ou seja, Deus, que é justo, ele agora torna o homem justo através da fé na obra do Filho Jesus lá na cruz. E isso é tremendo, porque se nós formos pensar na antiga aliança, o que acontecia na antiga aliança? O pecador, ele levava um cordeiro até o sacerdote. Depois de uma análise muito minuciosa para ver se esse cordeiro não tinha nenhum defeito, esse cordeiro era sacrificado e esse sacrifício era para perdão dos pecados do homem. Agora, na nova aliança, o que acontece? Quem traz o cordeiro não é mais o pecador, mas quem traz o cordeiro é o próprio Deus. E o cordeiro que ele trouxe foi o seu Filho. Você lembra que João Batista, lá no ministério dele, ele disse assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Pois é, ele estava se referindo a Jesus. Foi o cordeiro oferecido pelo próprio Deus para tirar o pecado do mundo. Porque Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados, se ofereceu como sacrifício diante do Pai para que nós pudéssemos ter os pecados perdoados. É por causa desse sacrifício é que nós somos aceitos por Deus hoje. É por causa desse sacrifício que Deus te ama. É por causa desse sacrifício que Deus olha para ti e gosta de ti.
Ele te ama. E assim como lá o pai do filho pródigo, na história que Jesus contou, né? O pai, ele está todos os dias de braços abertos, esperando que onde quer que seja que tu esteja, onde quer que tu esteja, ele está te esperando. Ele está te esperando para te dar um abraço forte. Ele te dá um beijo carinhoso. Ele colocar novas vestes em ti. Ele te dá uma nova sandália. Ele colocar um anel da aliança, dessa nova aliança que foi feita através de Cristo Jesus. Ele quer colocar esse anel no teu dedo, para que tu possa viver uma vida nova, como uma pessoa nova, e viver a partir de Jesus, que é a tua nova vida. Então, a palavra nos fala também, ainda para a gente terminar esse pequeno momento aqui, ele diz assim, em João 3,16, diz, porque Deus amou tanto ao mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu quero te perguntar, quanto é esse tanto? Aqui diz que Deus amou tanto ao mundo, mas quanto é esse tanto? Qual é a proporção desse tanto? Para mim é algo infinito, porque Deus amou tanto a ponto de entregar o seu Filho amado. Então, isso demonstra o tamanho, a dimensão do amor de Deus, que nós, humanamente falando, pensando, raciocinando, limitadamente como nós raciocinamos, nós não conseguimos dimensionar esse amor. Mas eu quero te dizer que Deus te ama tanto, 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 e está esperando para te dar um abraço de Pai. E qual é a extensão da justiça de Deus? Eu creio que é na mesma proporção do seu amor. Então nós não podemos dimensionar, não conseguimos medir a justiça de Deus, porque a maior manifestação da justiça de Deus aconteceu lá na cruz. E porque essa justiça foi manifesta lá na cruz, é que Deus olha para nós e diz, vocês são justificados através da fé de vocês no meu Filho e na obra que Ele consumou lá na cruz. Então, você se sente amado por Deus? Você se sente justificado por Deus? Você se sente aceito por Deus? Eu quero te dizer, Deus, Ele olha para ti a partir da obra do Filho. Ele olha para ti a partir de Jesus. Então o que tu precisa fazer? O que nós precisamos fazer? É olhar para Jesus e aceitar a obra que Ele fez por cada um de nós. E com fé, saber que Deus nos ama e Ele nos aceita, Ele nos justificou. O Pai justo se tornou o justificador de todos aqueles que creem. Amém? Deus te abençoe. Até mais.